vocês vão me dizer, né, se vocês pesquisaram e o que é que vocês pesquisaram segundo a nossa última aula, que foi o que é o indivíduo anormal e o que é o indivíduo normal para vocês. Façam essa diferenciação, né? Alguém fez? Professora, eu estava revendo hoje que eu tinha esquecido. Mas, pelo que eu vi, o indivíduo normal, ele tem, tipo, obrigações, deveres a fazer perante a sociedade. Já o anormal não tem. Tá. Alguém mais chegou a olhar? Arruma o seu próprio lanche, tá? Stephanie, Bruna, Ana Cleia, ninguém? Eu não olhei, mas eu assisti um pedaço da aula que a senhora colocou. E o que você entendeu? Eu entendi que a pessoa, para ela ser considerada anormal, é aquela pessoa que ela foge dos padrões impostos pela sociedade. Se ela não está de acordo com aquele padrão, ela é considerada uma pessoa normal. Isto. Então, assim, para a gente fazer a diferenciação entre o indivíduo normal e o anormal, geralmente esses padrões, eles estão mais voltados para a questão da sociedade e vai depender também do momento que está se vivendo, da época em que se vive, né? Como vocês, não sei quem teve oportunidade, quem pôde assistir a aula, né, que eu já postei, ele vai dizer que em alguns momentos essas pessoas, elas vão, elas foram, né, até consideradas como poetas, como escritores. Por quê? Porque aqueles sentimentos que eles tinham, aquelas reações que eles tinham, era como se fosse algo poético. Então, tudo que ele dizia era que devia ou de Deus ou da própria inteligência dele, fazendo com que eles tivessem essa característica, né? Diferente de posteriormente, né, que eram tidos como essas pessoas que tinham esse tipo de problema mental, né? Eles já falavam que eles eram realmente loucos, que eles tinham que ser afastados da sociedade, porque eles prejudicavam a sociedade. Né? Então, assim, o que, que a gente pode tirar disso tudo que a gente leu e aprendeu? O que vai levar a esse padrão de anormal e normalidade realmente vai ser a sociedade. Existe a diferença? Existe. Porque, como a Celina disse, quando ela pesquisou e procurou, o normal, ele vai agir dentro dos padrões que não são os impostos pela sociedade. Então, eles têm as leis para cumprir e eles vão cumprir. Diferente do anormal, que mesmo talvez ele tenha ciência dessa existência, ele não das leis, das normas, dessa padronização, ele não consegue viver dentro dessa padronização. Tá? Então, essa é a principal diferença, né? E aí a gente sempre tem que dizer, né, pessoal? Ninguém é inteiramente sadio ou inteiramente doente em termos psíquicos. Então, vai ter dias que a pessoa vai estar melhor, vai ter dia que a pessoa está pior. Professora, mas eu posso considerar, por exemplo, eu que vivo dentro dos padrões da normalidade, eu posso me considerar uma pessoa anormal ou normal? Vai ter momentos que você vai estar anormal. Um momento de estresse, por exemplo, vai te levar a um padrão de anormalidade, onde você vai sair de maneira que a gente fala, né, vulgarmente, vocês vão descer do salto alto e vão fazer atitudes, vão tomar atitudes que vocês mesmos não esperariam estar tomando. Então, isso daí é um fato que mostra que nós, seres humanos, nós temos momentos de anormalidades, né? Devido ao nosso estresse, devido à situação que estamos passando, né? Tudo isso a gente deve contar. Por exemplo, quantas vezes vocês não veem algumas histórias de que falam assim, nossa, aquele fulano, vamos considerar um casal, né? Os dois viviam tão bem, de repente, o esposo resolveu sei lá, deu um murro na mulher e a mulher acabou vindo a óbito, né? E ele era tão tranquilo. Então, assim, foi um momento de estresse, de anormalidade daquela pessoa, tá ok? E aí,
a gente vem, então, dizendo agora, né, o que é a saúde mental e a doença mental. Qual é a diferença entre uma e outra, né? No início da outra aula, a gente já disse, né, no final, se há diferença ou não. Sim, há uma diferença, sim, entre a saúde mental e a doença mental. Mas o que será que leva, então, a essa diferença, né? A doença mental, ela é voltada para sintomas psíquicos comportamental. Mas de que forma, pessoal? A doença mental, ela é mais ampla do que os problemas, né, da saúde mental. A doença mental, ela foi por muito tempo considerada como uma doença física, né? Então, ela era aquela doença física. Então, tudo que ocasionava num problema da mente, no cérebro, era uma doença mental, tá? Posteriormente, isso foi se quebrando, né? E aí, então, passou-se até mesmo a mudar o termo, né? O termo foi mudado para saúde mental. E aí, em vez de ver somente aquela parte física do indivíduo, né? Agora não, agora passa a verificar o indivíduo como um todo. Então, o indivíduo, ele passa a ser visto em um contexto, não somente aquela patologia, tá ok? Então, essa daí é a Professora, principal. Oi, essa diferença. saúde mental ou doença mental, você adquire ela no decorrer da vida ou, tipo, você já nasce com ela? Tá. Você pode já nascer com a doença mental, né? Ou você pode adquirir a doença mental. Tá? Então, assim, tem algumas patologias que você já nasce com ela, e outras você tem a predisposição genética para desenvolvê-la. E outras também o ambiente vai nos levar a essa patologia, tá? Por exemplo, hoje nós temos grandes pessoas, né? Grande número de pessoas que estão com depressão, né? Antigamente se tinha? Tinha. Por que que hoje o número aumentou tanto? O que que você acha que é, Bruno? Eu não entendi, pode Profi, repetir, professora? Tá. Assim, olha, antes nós tínhamos problemas de depressão. E hoje nós temos muito mais problemas de depressão. O que é que você acha que pode ter levado a isso? Acho que pra mim, porque hoje em dia as pessoas, tipo, têm um conceito maior sobre depressão, porque naquela época, acho que ninguém entendia muito bem essa doença, todo mundo achava, falava que acho que era frescura, essas coisas, e ninguém procurava saber ao fundo. Hoje em dia não, hoje em dia todo mundo é falado mais sobre isso, é mais questionado sobre isso, que levou a isso, acho que é isso, né? Sim, também é isso. Só porque tem outros fatores que levam ao desenvolvimento da depressão. Por exemplo, o uso excessivo da internet, da tecnologia. Então, as pessoas hoje estão voltadas muito mais para a tecnologia do que para o contato humano. Isso daí, os estudos mostram que quanto mais as pessoas estão conectadas a essa internet, né, mais elas estão se apresentando com depressão, né? Então, isso é um dos fatores. Outro fator, hoje não se tem mais o que antes se tinha, aquela conversa amigável, tranquila, visitas. Hoje nossa vida é muito corrida, o tempo todo está correndo. Então, assim, devido a essa correria, essa desarmonização no cotidiano da pessoa, também leva a essa depressão, tá? Então, isso daí é uma das coisas que levam ao problema de saúde mental, tá? E as pessoas que têm autismo, tipo, ela tem saúde, ela é doença mental, tipo, ou são outros fatores que levam a isso? Doença mental, porém ela tem os fatores já genéticos, tá? Então já vem já no DNA da pessoa, já vem alterado. Esse daí Ah, é uma entendi. doença, se a gente for comparar na época antigamente, ela é uma doença mental, Ah, tá? entendi. Uhum. E aí, pessoal, deixa eu ver se eu vou conseguindo. Com o decorrer do tempo, então vocês observaram, né, que outra coisa também importante que a gente vai falar, quando vocês forem pesquisar, muitas vezes vocês vão encontrar transtorno mental. Por quê? De doença mental, né,
passou-se para o termo saúde mental, porém a gente usa muito transtorno mental. Por quê? Porque nós somos americanizados. Nós temos a tendência de pegar os termos, né, dos Estados Unidos e trazer para a gente, né? Então, por isso a gente usa bastante transtorno mental. Sempre quando vocês realizarem alguma pesquisa e tudo, o transtorno mental vai aparecer como saúde mental, ok? Então, essa capacidade de apresentar um equilíbrio estável, ela é ideal, tá? Para você manter uma boa saúde mental, você tem que ter um equilíbrio, tanto quanto as partes emocionais, vamos dizer assim, o seu equilíbrio mental tem que estar de acordo com o que seu organismo está naquele momento e também o seu mundo externo. O que seria o mundo externo? É tudo aquilo que vai influenciar você, tá? Então, as atividades físicas, as amizades, o relacionamento pode ser amoroso. Então, tudo isso daí vai estar andando junto e nós temos de ter essa ciência, tá? Por quê? Porque são várias coisas que nos levam aos problemas de saúde mental, né? Então, assim, hoje eu estou bem, daqui a algum tempo eu posso não estar bem, né? Quantas vezes a gente fala, aquela pessoa vivia bem, sem problemas, e de repente a pessoa se suicidou, né? Então, isso daí, às vezes a pessoa também se fecha. Problemas com pessoas que têm saúde mental perturbada, elas muitas vezes elas acabam se entregando a doença sem que as pessoas fiquem sabendo, tá? Então, às vezes, ela já está com problema e qualquer dispositivo, né, como que eu vou dizer assim, qualquer coisa que desagrade a ela, que não esteja de acordo com com o desejo dela, ela acaba cometendo atos indevidos, dentre eles o suicídio, tá ok? E aí, pessoal, assim, a priori a gente imagina que as pessoas saudáveis, né, aquelas que têm uma boa saúde mental, né, que está em seu perfeito estado de harmonização, eles compreendam o limite das outras pessoas. É isso que está pregado para quem é saudável, é considerado saudável. Porém, a gente sabe que também não é bem assim que acontece, né? Você pode estar em seu melhor momento saudável mentalmente, mas se algo lhe ocorre, não necessariamente você vai compreender que o outro também está em um mau momento, tá? Então, cuidado quanto a isso, né? Quando a gente for fazer as avaliações do pessoal com saúde mental perturbado, nós temos que ter os seus devidos cuidados. Por quê? Porque tudo para eles acontece em grande extensão, tá? Tudo eles maximizam, tudo para eles se torna muito grande. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que se fala, com como se agir, tá? Isso daí a gente depois ainda vai falar agora, né? Então, a saúde mental, ela tem alguns problemas, elas ocorrem com algumas formas mais frequentes. Dentre elas, nós vamos citar a ansiedade, as fobias, as angústias. Professora, Oi. eu tenho uma dúvida. Essa doença mental, a senhora falou que a gente nasce, mas a pessoa pode desenvolver, tipo, durante a vida? Pode desenvolver durante a vida, tá? Então não é só, tipo... Então, tipo, não vem só, tipo, de genética. Não. Ela pode ser desenvolvida por algum fator, assim. Por algum fator comentou. Externo, né? Ela pode ser desenvolvida. Pode. Uhum. Tá. Então, depressão, dependências, né? O mau uso, né, de álcool e drogas, pessoal, principalmente as drogas ilícitas, elas causam problemas fortíssimos de saúde mental, né? Então, isso daí a gente todos nós já devemos conhecer, né? Então, assim, sempre tem associação da saúde mental com o uso abusivo de drogas, né? E essas drogas, quando eu falo em drogas, não é somente as ilícitas, não, pessoal. Quantas pessoas, às vezes, vai na farmácia,
compra um remédio e começa a tomar indiscriminadamente, e ela também poderá provocar algum tipo de distúrbio, tá? Então, perturbações psicóticas, né? E aí a gente tem o caso da esquizofrenia. A esquizofrenia, ela é uma das mais temidas doenças mental. Por quê? Porque a pessoa tem a certeza que ela está sendo perseguida. Então, ela está sendo perseguida por tudo. Ela cria visões as quais não existem, né? Mas para ela existe. Você não tem como chegar e falar, não, você não está vendo. Né? Pelo contrário, você tem que perguntar para ela, o que é que você vê? Quem é que te persegue? Por que que te persegue? Porque a pessoa chega a um ponto, às vezes, de agredir você na tentativa de se autodefender. Né? Então, ela vê coisas onde não existe. Conversa sozinha, a pessoa conversa sozinha. É comum o ser humano conversar sozinho, tá? A gente vê muito isso. Porém, essa conversa, ela se estende. Quando a pessoa tem esquizofrenia, é uma conversa que você vai verificar que ela tem um sentido para aquela pessoa. Então, ou ela está brigando, ou ela está chamando a atenção daquela pessoa. Se ela está perseguindo, então ela vai tentar agredir quem está perto dela. Isso daí são uma das características. Atraso mental, né? Então, assim, quantas vezes a gente vê, principalmente na primeira infância, a gente consegue observar melhor esse atraso mental, onde algumas crianças têm uma maior facilidade de aprendizado, né? Então, esses atrasos mental, a gente consegue observar principalmente na primeira infância. Na fase adulta também a gente consegue? Consegue, mas ela é mais característica na primeira infância, tá ok? E as demências, né? E aí, ao longo da vida, a gente pode ser afetado por essas doenças mentais. E aí, a gente pode ser afetado de formas mais graves, como formas menos graves. Né? O que é que vai estar disposto a isso? Vai depender do tipo de problema de saúde mental, tá? E o que é grave para um, de repente não é tão grave para outro indivíduo. Então, isso a gente sempre tem que ponderar. As doenças crônicas, né, as degenerativas, né, que têm problemas mentais, geralmente, essas doenças que agravam o cérebro, então, assim, quando elas vêm, em grande parte, elas vêm com uma maior gravidade. Só porque, se a pessoa começa a realizar um tratamento no início, ela irá prolongar por mais tempo a sua qualidade de vida, tá? Às vezes, vai até o seu final da vida e ela poderá vir a óbito por outra ocasião, que não seja doença degenerativa, devido ao seu tratamento realizado. Então, sempre quando vocês estiverem perto de alguém, que vocês forem realizar consulta e vocês perceberem essas doenças, incentive as pessoas, incentive aquele indivíduo, a família do indivíduo, a procurar um psicólogo, a procurar um psiquiatra, quando for o caso, ou o médico que vocês veem de confiança daquela pessoa, para que ele possa indicar um tratamento correto, tá? E realizar. Porque todas as vezes que você inicia um tratamento, o quanto antes, melhor para esse paciente, tá certo? Dúvidas até agora, gente? Ok. Então, assim, né? O que pode causar, então, problemas de saúde mental? Né? Várias coisas desencadeiam nossos problemas de saúde mental. Então, nós temos, dentre elas, a fase de desenvolvimento, as fases nossas da vida, né? Que é a infância, a adolescência, depois disso a fase adulta, a fase de menopausa, a andropausa e o envelhecimento. Isso daí causa geralmente muitos transtornos, tá ok? Então, o adolescente, né? O adolescente, ele tá numa fase de transição, onde ele não é nem criança e nem adulto, onde os hormônios estão todos alterados, tudo trabalhando com grande força, né? Grande quantidade. Então, isso daí faz com que a criança também, ou o adolescente, que ele acaba se perdendo neste mundo e ocasionando doenças mentais. É claro que junto a isso também vem quando a pessoa entra numa escola, né? E ele pode sofrer bullying. Né? Então, o bullying é um dos fatores que leva ao adolescente a ter problemas de saúde mental.
Então, esse bullying, ele pode ser se a pessoa é baixinha, né? Ou se é obeso, ou se é magro demais. Então, assim, aos extremos sempre leva ao bullying, né? Por exemplo, se a pessoa é muito inteligente, né, ela vai ser taxada de CDF. Alguns vão querer aproximar daquela criança, daquela pessoa por interesse, outros vão aproximar apenas para realizar o bullying, e outras não, porque conhece, sabe que é uma pessoa. Então, assim, mas isso leva a problemas de saúde mental, tá? E aquelas também que não têm um bom desenvolvimento, né? A gente falou do CDF, então a gente vai falar também do oposto. Aquela que não tem um bom desenvolvimento, ela também poderá apresentar perturbações mentais. Outra coisa que leva muito a saúde mental, que perturba muito a saúde mental, é a fase do envelhecimento, tá? A fase do envelhecimento é justamente aquela onde o indivíduo vai deixar de produzir, ele vai deixar de trabalhar, e por ele deixar de trabalhar, ele vai se sentir um quanto tanto inútil, né? Na cabeça dele, ele passa a não produzir mais. Ah, mas ele é aposentado, professor, ele está ganhando. Sim, ele está ganhando, mas ele não está trabalhando, né? E aí ele vai para casa, onde em casa ele se fecha, fica sozinho, né? Às vezes recebe a visita de um neto, de um filho, de alguma coisa assim, e quando recebe, o idoso ele sente a necessidade de conversar. Então, ele vai começar a conversar. E o que ele vai conversar? No momento, ele não está... Às vezes, ele está assistindo o jornal. Então, você pode encontrar com um idoso que está super antenado com as notícias né, do dia a dia. Porém, você vai encontrar aquele idoso que, às vezes, ele não tem nenhuma interesse por jornal, por alguma coisa. Então, o que ele vai querer contar? Ele vai querer contar fatos da sua infância, fatos que ocorreu com ele, de quando ele trabalhava. E as pessoas mais jovens, infelizmente, não têm paciência de sentar do lado do idoso e ouvi-lo, né? Então, isso daí faz com que haja aos idosos uma perturbação da saúde mental. Então, muitos idosos estão também entrando em depressão devido a esse contexto em que está sendo vivido, né? Outra coisa importante na idade idosa que acontece. Os idosos estão vivendo sempre mais. Então, a gente sabe que a nossa longevidade está aumentada. Então, com o decorrer, eles começam a perder seus grandes amigos, né? Que sejam irmãos, que sejam amigos de consideração, entendeu? Irmãos de consideração. Na medida que ele vai perdendo esses amigos, ele vai entrando numa fase de luto, né? Chega a um ponto que eles param e falam, poxa vida, agora só restam alguns poucos amigos que eu conto em uma mão, em um dos dedos da mão. Tá? Então, isso daí faz com que ele também vai se sentindo mais frágil, e na verdade ele fica mais frágil. Outro fator que leva o idoso a ter problemas são as doenças, né? Então, assim, a gente sabe que quanto mais idoso, maior a possibilidade da pessoa adquirir alguma doença crônica, né? E quando ela tem uma doença crônica, essa doença crônica às vezes demanda muito gastos financeiros, o qual ele vai precisar de dinheiro e nem sempre o salário dele é suficiente, né? Porque ele precisa também manter a casa, aí ele precisa manter a sua alimentação e ele precisa ter, além de pagar, né, as consultas, ou se caso tem que pagar também convênio, ele precisa de dar conta dos medicamentos. Alguns o governo até oferece e outros não, né? Outros fatores também que levam ao problema de adoecimento mental são os fatores genéticos, doenças infecciosas e traumáticas, né? Alguns já vêm até pré-estabelecido. Aquelas pessoas que ocorrem alguns acidentes, vamos falar em acidentes, né? Se um acidente ocorre envolvendo grande parte, vamos supor assim, envolve uma carreta e 2 carros, onde ali naqueles 2 carros, às vezes, estava uma família completa, né, 5 lugares, onde tinha pai, mãe, filhos, né?
acarreta. Então, quando isso acontece, há um trauma muito grande no indivíduo e em seus familiares. E isso poderá também trazer transtornos psiquiátricos. Mentira. Outra coisa importante, gente, são os falsos conceitos, como o Bruno tinha dito anteriormente, a respeito de depressão, né? Que ele fala que isso é frescura, isso não existe, né? Isso são coisas da sua cabeça, né? Isso é coisa da sua imaginação. Então, cuidado com esses conceitos, tá? Até hoje, o Bruno disse antigamente, mas até hoje a depressão, ela ainda é vista com frescura. Como diz o termo aqui em Cuiabá, como moage, né? Então, não é verdade. As pessoas, depressão é uma patologia, né? E elas têm que ser cuidadas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai dizer e vai ouvir. E também as pessoas que têm problemas mentais, é muito comum a gente ver os outros dizendo, são pessoas preguiçosas, são pessoas que não têm responsabilidades. Por quê? Porque a sua condição mental não permite com que elas tenham disposição para a realização das coisas. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso. E o que nós podemos fazer, então, para ajudar essas pessoas? Primeira coisa, não julgar, tá? Não estigmar. Então, isso daí é uma das primeiras coisas que a gente deve fazer. Outra coisa, nós devemos apoiar. De que forma que a gente deve apoiar? Falar assim, não, realmente você está doente? Não, não é assim. É você conseguir colocar para a pessoa que ela precisa de ajuda, né? E por várias condições, a ajuda, ela é advinda de fora. Através de apoio terapêutico, através dos psiquiatras, dos psicólogos. Então, assim, existem várias formas da gente ajudar essas pessoas. Até o fato de você ouvir aquela pessoa e não julgar é uma condição de apoio, né? Então, assim, isso daí é muito relevante para que a gente possa estar interagindo com essa pessoa com problema de saúde mental. E colocar ele, né, reabilitar ele à socialização. Quando ele está doente, que ele não está bem, dependendo do tipo da doença dele, vamos colocar transtorno bipolar, né, que tem a fase eufórica, onde a pessoa é a pessoa mais alegre do mundo, mais extrovertida, e ela gosta de sair, ela gosta de fazer gastos, faz até dívidas que não deve, compra em cartão de crédito, a perder de vista no pagamento. E tem a outra fase, que é quando a pessoa se recolhe, né? Então, ela vai entrar em fase depressiva, de fase de tristeza, de muito choro, de isolamento, né? E aí, a pessoa, nós temos que fazer o quê? Tentar reabilitar essa pessoa. Assim que identificado que essa pessoa tem problemas bipolares, né, precisamos sim de indicar ao tratamento, né, para que ela se reabilite à condição normal para ela viver uma vida normal, né? E integrar-se a grupos de apoio, integrar-se a grupos de amigos. Às vezes, pessoal, assim, um grande apoio que se tem a essas pessoas também, né, no ato da integração, e até mesmo compô-las, né, colocar dentro de um grupo religioso, tá? Colocar num grupo religioso vai fazer com que ela sare o problema mental, a doença mental? Não, não estou dizendo que vai fazer com que melhore, mas vai fazer com que ela integre-se melhor com a sociedade, tá? Então, isso daí é muito importante. E aí as dicas, né, para a gente manter uma boa saúde, ter uma saúde saudável não usar drogas, dar sentido à sua vida, né? O que é dar sentido à sua vida? Procure algo para fazer, né? Que saia, que vai andar de bicicleta. Nesse momento não saia, fique em casa, tá? Mas leia um bom livro, né? Procure estudar. Ah, professor, mas estudar é muito chato. Procura um texto que algo te agrade para você fazer uma leitura.
né? Brinque com seu cachorro, brinque com seu irmão, né? Brinque também com sua mãe, com seu pai. Então, são coisas assim para você dar sentido à vida. Assista um bom filme e não fazer uso excessivo da tecnologia, como eu disse, né? Ter confiança em si mesmo. Acredite em vocês. Acredite no potencial de vocês, né? E às vezes você se olha no espelho e fala, poxa vida, eu tô horrível. Olha meu cabelo, né? Vai lá, tome um banho, penteie seu cabelo, dá um jeito, mude de jeito e passe um batom para as mulheres, né? Faça algo que você sinta confiança em si, que você se sinta bem. E separar sempre o tempo do lazer, né? E da convivência com a família e os amigos. O que é esse lazer? Esse lazer é algo que te faz sentir bem. Se o lazer, hoje para você, que não podemos estar saindo de casa, se é de repente você fazer um churrasquinho ali mesmo dentro da sua casa, faça. Não, o meu momento de lazer é ficar conversando com meus amigos. Faça. Professor, meus amigos agora não podem vir aqui. O que eu faço? Faça uma videoconferência. Uma vez na semana, ou quanto você achar necessário. Né? Manter bons hábitos, né? Então, isso daí também é importantíssimo para a saúde, né? Hábitos alimentares, dormir bem, né? Praticar atividade física. Essa atividade física, ela não precisa ocorrer todos os dias, mas ela tem que ocorrer com frequência, tá? Isso daí é uma parte muito importante para que vocês possam manter uma boa saúde mental, tá ok? Professora, Oi. sabe quando as pessoas, tipo assim, elas não têm uma doença, mas elas ficam procurando uma doença e tomando vários medicamentos, tipo, achando que tem aquela doença, A gente mas fala na que são verdade pessoas hipocondríacas. elas estão tá relacionado à questão assim emocional e psíquica, assim, por um lado, delas estarem procurando uma doença mesmo sem ter, tipo, para ter mais atenção, ou relacionado a gastar energia em algo que dê assim para eles um prazer, uma ocupação, não sei. Sim, tem tudo a ver, tá, Rosane? Então, assim, quando a pessoa ela começa a tomar medicação excessiva, ela está procurando alguma coisa que no interior dela ela não está conseguindo se curar. É como se realmente para ela está doente, então ela vai tomar vários medicamentos, né? Às vezes ela vai pegar não só vários em termos de quantidade, mas também de diversidade, né, diversos tipos de medicamento, para que ela melhore. Às vezes, o que ela está tentando é chamar a atenção, né? Mas professora, mas chamar a atenção e por isso vai tomar remédio? Sim. Quando ela começa a tomar muito remédio, você fala, poxa vida, né? Então eu vou ter que levar ela ao médico, vou ter que levar ela ao psicólogo, vou ter que levar ela para fazer exame. Isso daí é o chamar a atenção, né? Ela quer que alguém esteja do lado dela, seja para o que for, seja para levar ao médico, seja para chamar a atenção no sentido de dar a bronca, né? Então é sim, tá, Rosana? É um transtorno, sim, mental. Pessoal, vocês têm dúvida até aqui agora? Porque agora a gente vai começar a falar sobre a evolução, né, a história do desenvolvimento da saúde mental. Tranquilo? Então, vamos lá, né? Então, não é de agora, né, que se já fala sobre a saúde mental. Porém, antes, se tinha muito a expressão de louco. Né? E isso foi usado até recentemente. Então, a gente falava assim, que as pessoas loucas. E quem que eram as pessoas loucas? É justamente aquelas que tinham problemas. Só que, por uma época, né, esses loucos, eles eram vistos com grandes poderes divinos. Né? Como eu disse para vocês, alguns tinham tantos poderes divinos que eles eram considerados como poetas, porque eles falavam coisas maravilhosas, palavras muito lindas, ou também o contrário. Ou então eles viam coisas que os outros não viam. E isso adivinha do poder divino. Né? Então era Deus que estava mandando essas mensagens para eles. Isso foi na Grécia Antiga e durou-se bastante tempo, tá? E aí, na Idade Média, a loucura passou a ser algo
não natural, né? Que não, ou seja, algo natural que não era do ser humano, não adivinha do ser humano. E isso acabou fazendo com que a loucura, às vezes, ela estava, de certo modo, ligado também, além dos poderes divinos, eles estavam ligados aos poderes de conhecimento, tá? Das pessoas. E quando surgiu, né, a Revolução Industrial, através do mercantilismo, essa loucura muda de caráter, tá? O que quer dizer que ela muda de caráter? Aquelas pessoas que nessa época do mercantilismo, elas estavam todas asiladas. O que eram os asilos? Eram locais, eram casas, né? Hospitais, entre aspas, que colocavam as pessoas lá dentro. Colocaram os loucos, os chamados de loucos, e também colocava todas aquelas pessoas que se encontravam fora do mercado. Então, assim, se estavam fora do padrão de normalidade, de acordo com aquela época, as pessoas iam para o asilo, né? E aí, quando elas iam velhos, crianças, pessoas, mendigos, né, que não estavam trabalhando, e os loucos. Porém, com o mercantilismo, o que é que necessitava? De mão de obra. E a mão de obra barata. Então, o que que fizeram? Aqueles idosos, os mendigos, né? Todas aquelas pessoas que não eram loucos, né? Que não tinha realmente aquela loucura no sentido de que conseguia conviver com outras pessoas, né? Eles foram retirados dos asilos, dos hospitais e dessas casas, tá? Então, qual o objetivo de deixarem somente as pessoas que eram chamadas de loucos lá dentro? O objetivo era simples. Eles não tinham condições de produzir. Então, eles não tinham condições de trabalhar. Por isso, os outros que tinham condições passaram a não ser mais trancafiados em asilos ou encarcerados no asilo, deixando somente aqueles com problemas de doenças mentais. Porém, quando isso foi realizado, né, essas pessoas, elas eram chamadas de irresponsáveis, de preguiçosos, como a gente disse antes, e não contribuía de forma alguma para a produção, né? Então, o que aconteceu? Eles ficaram internados, entre aspas. Por que entre aspas? Porque não havia tratamento para a loucura. O que se haviam? Haviam várias condições onde tinham quartos fortes. Esses quartos fortes, a gente vai dizer que são os quartos com contenção, onde o indivíduo não poderia sair, ficava isolado. Usavam-se camisa de forças, né, para conter esses pacientes. Às vezes, eles injetavam insulinas nos pacientes para que o paciente desacordasse, tá? Então, assim, eram várias condições negativas, né, mas menos o tratamento realmente o qual o indivíduo necessitava naquela época. Mesmo quando foram retirados os idosos, os mendigos, os aleijados, que tinham condições de trabalhar, de produzir mercadorias, produzir o comércio, alavancar o comércio, ainda se continuou nesses asilos, né? E eles ficaram lá por muito tempo. Alguns destes, tá, os mais agressivos, eram algemados, né? E essas algemas, elas foram retiradas depois de muito tempo, que vocês vão ver ali logo à frente, que eu vou citar para vocês. Então, isso daí significa que quando a gente falava antes em hospital, ele não tinha o caráter que ele tem hoje, tá? Então, as características de um hospital hoje é totalmente diferente com o de antigamente, né? E a palavra hospício é justamente onde vem, o hospital vem de hospício,
né? E aí a gente vai verificando que no decorrer do tempo, né, com a Revolução Francesa, aí começa a mudar um pouquinho as coisas para esses loucos, tá? Para o pessoal que eram donos da loucura. Por quê? Porque ela começa a alavancar nessa revolução os lemas igualdade, liberdade e fraternidade. Então, ele queria liberdade para todos como um igual, tá? Então, igualdade, fraternidade para todos. E aí, nesse processo, né, aquelas pessoas que estavam excluídas, né, elas, então, passa-se a estudar a ideia deles voltarem, nem deles voltarem para casa, seus mestres em suas próprias casas, deles terem atenção na sua casa. Isso ocorreu, pessoal? Não ocorreu, tá? Nessa época não ocorreu. O que ocorreu foi que aquelas pessoas que estavam encarceradas dentro de asilos, elas recebiam auxílios médicos, né, e também financeiros, mas elas permaneciam asiladas. E os mais loucos, né, não poderiam entrar em contato, em convívio com a sociedade. Por que eles falavam que eles não poderiam estar em contato com a cidade, com a sociedade? Porque eles causavam risco à sociedade, né? Então, eles levavam o risco de fazer com que a população, às vezes, adoecesse. Por que eles falam isso? Porque tinham várias doenças, né? Por exemplo, tinha lepra, que hoje a gente chama de hanseníase, as pestes. Então, eles falavam que eles iriam passar a loucura para os outros, além de serem agressivos, né? Então, por isso, eles continuavam ainda asilados lá nos seus próprios campos. E aí, quando apareceu Felipe Pinel, ele foi um grande psiquiatra, tá? Então, ele foi um que a gente fala que foi um revolucionador da psiquiatria. Por quê? Porque ele começa a estudar. Ele era diretor de um hospital na França e quando ele estava lá dentro, ele começou a observar como era o comportamento daquelas pessoas que estavam internadas, né? E a partir dali, ele começou a associar os problemas daquelas pessoas a distúrbios ligados diretamente ao sistema nervoso central, ao sistema nervoso, né? E quando ele viu isso, então ele percebeu que o cérebro, né, a mente dessas pessoas era quem manifestava a doença, quem manifestava a loucura daqueles pacientes. E aí ele vai dividir diversos sintomas. Então, é daí que começam a aparecer algumas patologias, né? Começa a aparecer algumas já classes de sintomas diferenciados. E ele diz já em mania, melancolia, demência e idiotismo, né? Quando ele começa a falar nesses sintomas, né, há uma grande diferença. Por quê? Porque ele avaliava indivíduo por indivíduo e observava o comportamento. E de acordo com o comportamento, ele fazia a divisão, né, dos estudos dele. E ele chegava às suas próprias conclusões, né? Então, olha, ele considerava a loucura como um desarranjo das faculdades cerebrais. E ele já acha a causa. Então, não era somente um desarranjo cerebral. Ele caracterizava de acordo às condições físicas, as condições também morais, né? E quais seriam as condições físicas? Se a pessoa às vezes caiu, bateu a cabeça, né? Se às vezes a formação da cabeça no cérebro é defeituosa, né? Por exemplo, hoje a gente tem a microcefalia, é uma formação defeituosa no cérebro, né? Se era questão de hereditariedade, e também as causas morais. O que são as causas morais? São aquelas causas que a gente diz que são as causas externas. Então, os excessos, né? As grandes paixões intensas, né? Quem acha que essas paixões intensas não adoecem, tá errado. Por quê? Às vezes a pessoa está tão apaixonada, que ela não consegue se ver
sem essa paixão. E quando essa paixão é destruída, acaba ocasionando o problema psiquiátrico. E ele foi um dos primeiros a manter essa relação, tá? Então, a loucura agora, ela vai adquirir um status de doença mental, tá? E quando ele estava lá no seu hospital, lá, o diretor, como diretor, então ele percebeu que para a doença mental, para a assistência à saúde mental, é necessário um saber médico e técnicas específicas. E isso aconteceu, tá? Então, isso aconteceu por vários anos, esses estudos, uns mais fortes que os outros, né? Alguns se identificavam mais que outros. Há uma coisa importante que eu esqueci de falar para vocês, foi que a expressão pinel, né? Vocês já viram falar assim, nossa, a pessoa ficou pinel, né? Então, essa pessoa está perturbada, né? Ela enlouqueceu. Essa expressão veio justamente pelo sobrenome de Felipe Pinel, tá? No Brasil, pessoal, como é que se deu no Brasil a evolução da saúde mental? Não foi muito diferente, tá? Então, no período pré-colonial, os loucos perambulavam pelas ruas, né? E somente com a chegada da família real foi que houve a necessidade da construção de alguns hospitais psiquiátricos. Então, o que fizeram, né? Pegaram da mesma forma os marginais, os mendigos, né? E todo tipo de louco e recolheram primeiro nas Santa Casas, tá? Então, quem é que cuidava desses loucos, né? Eram as freiras ou mesmo sacerdotes, né, da Igreja Católica, que pegavam eles e cuidavam. Mas será que cuidavam como é que a gente cuida? A gente estuda hoje na enfermagem, aquele cuidar de enfermagem? Não, tá? Elas não tinham nenhum preparo para recebê-los, né, mas elas davam alimentação. Davam alimentação, roupa lavada. Então, isso daí era um tratamento naquela época. E eles também poderiam sair? Não, não poderiam sair. Porém, deixa eu ver aqui. Aí, nesse momento, então, a gente falava então da exclusão social, né? Exclusão em sociedade, da sociedade brasileira. Outro também que aconteceu bastante foi com a população de escravos, tá? Também aqueles escravos que já estavam velhos, que não tinham mais condições de trabalhar, também era tido como louco e eram colocados como incapacitados e precisava buscar a sua disciplinarização dentro desses asilos, dessas santas casas. Tá ok? Ixi, acho que já parou, não, né? Tá ok. E aí, pessoal, depois disso, quando se foi-se, na verdade, construído os hospícios, tá? Então, o primeiro hospício que foi criado foi no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro criou-se o Hospício Dom Pedro I. As formas de cuidados também continuaram ainda da mesma maneira, embora o hospital tinha uma estrutura extremamente linda, tá? Era altamente qualificado para arrumar essas pessoas lá dentro, mas as condições que estavam lá dentro eram insalubres, né? Não eram condições ideais. Então, ainda tinha muito castigo, esses castigos eram corporais, falta de higiene. Então, assim, embora ele apresentava várias condições para a melhora desses pacientes, tá ok? E depois dessa inauguração desse primeiro hospital de hospício, nós tivemos vários hospitais inaugurados pelo Brasil, tá? E aí, uma grande evolução começa, tá? Então, lá pela década de 70, mais ou menos, trabalhadores da saúde começam a perceber que não está sendo legal o modo de tratamento com os loucos, com os doentes mentais. Então, eles, não contentes com essa situação, eles começam a realizar movimentos, né, para que possa fazer a desinstitucionalização, né, para que possa melhorar a
a assistência psiquiátrica e mental naquele momento. E isso foi-se por alguns anos, né? Até que se deu na reforma do movimento psiquiátrico, tá? E durante esse período também surgiu Freud, né? Sigmund Freud, com a teoria psicanalítica, que ela mostrou a transposição da problemática da saúde mental para o corpo, configurado no universo simbólico, o estabelecimento de novos dispositivos terapêuticos. Então, arrumou-se novas formas de terapias, que não aquelas terapias somente agressivas ao paciente. E aí também houve-se as descobertas, né, das eletroconvulsoterapia, dos usos dos neurolépticos, que são os medicamentos, né, que para controlar a ansiedade, controlar a doença mental em si. E começa então, pessoal, a surgir os hospitais, né, leitos em hospitais convencionais, de hospital geral, para os doentes mentais, né? Então, isso a gente já está falando agora já bem recentemente, né? De 1970, 80 para cá. E aí, na Bahia, foi o primeiro lugar que surgiu um hospital, né, com internação psiquiátrica, um hospital geral, onde ele não era direcionado a atendimento somente para pessoas com problemas psiquiátricos, né? E aí, construções foram várias, tá? E aí, já em 2001, né, com a Lei 10.216, uma lei de Paulo Delgado é sancionada. Só porque antes dessa lei ser sancionada, ela começou 10 anos antes. Então, ela demorou todo esse tempo para ela poder vir à prática. E ela direciona a assistência da saúde mental e seu privilégio e oferecimento de tratamento em serviços de base comunitária. Como assim? A partir de agora, então, a assistência da saúde mental, ela não vai ser somente em hospitais, né? Ela poderá, então, começar na base comunitária, na atenção primária. E também houve, em 2002, a terceira Conferência de Saúde Mental, Nacional de Saúde Mental, que cria-se o Programa de Avaliação dos Serviços Hospitalares, também uma grande evolução. E em 2003, é sancionada a lei do Programa de Volta para Casa. O que é essa lei de volta para casa, pessoal? É justamente aquela onde o indivíduo que estava encarcerado, que estava na instituição, ele vai retornar para sua casa, tá? Então, ele vai retornar para a sua família. É claro, com acompanhamentos, né? Como eu acabei de falar, de serviços de base comunitária. Então, ele não vai deixar de realizar o tratamento, ele vai comparecer sempre ao hospital, sempre às consultas e às casas terapêuticas, tá? Isso daí será assunto que a gente vai discutir também na próxima aula, vocês vão conseguir entender melhor, tá? Cadê minha questão norteadora? Bom, e aí, pessoal, para a gente entender melhor agora, então, essa evolução, né, do contexto histórico da psiquiatria, a gente vai ver na próxima aula. E o que eu pedi para vocês pesquisarem, agora deixa eu ver se eu tenho ela aqui, que eu acho que eu nem fiz. Que eu pedi para que vocês revessem, eu quero que vocês anotem fazendo favor, mas lá na de vocês já tem, tá? Eu quero que vocês procurem sobre desinstitucionalização na saúde, tá? Para a gente discutir. Então, essa é a questão norteadora, tá? Desinstitucionalização. Eu quero que vocês pesquisem sobre a desinstitucionalização na saúde mental. Tá ok? Essa será a nossa questão norteadora. E aí eu deixo para vocês também, pessoal, uma indicação do filme, né? Então, o filme chama O Coração da Loucura, eu acho que eu até já passei para vocês, não tenho muita certeza disso, né? De 2015, e ele vai sintetizar o papel da mulher que mudou o tratamento psiquiátrico no Brasil. Então, deixo aí para vocês, né?
essa indicação de filme e uma frase. A loucura, longe de ser uma anomalia, é a condição normal humana. Não ter consciência dela e ela não ser grande é ser homem normal. Não ter consciência dela e ela ser grande é ser louco. Ter consciência dela e ela ser pequena é ser desiludido. Ter consciência dela e ela ser grande é ser gênio. Frase de Fernando Pessoa. Dúvidas? Nenhuma. Alguém mais? Não. Não? Tá. Então, pessoal, aguardo vocês na próxima aula, tá? Aí a gente vai dar continuidade aos nossos estudos, tá ok? Aí lembrando assim que os estudos agora a gente vai também verificar no sentido de a gente vai ver os CAPs, tá? As casas terapêuticas, como é que elas funcionam. Então, próxima semana a gente vai ver isso. Lembrando que próxima semana vocês vão ter uma atividade, tá? Valendo nota. No semestre anterior, quando a gente tinha essas atividades, nós não tínhamos aula. Agora é o contrário, tá? Nós vamos continuar tendo aula normal. Tá? Senão a gente não consegue fechar a carga horária para que a gente possa ter férias em dezembro normal. Tá bom? Ok. Ok. Tá, jóia. Então, pessoal, ó, então tudo de bom para vocês e até a próxima aula. E boa semana, tá? Obrigada, Igualmente, prof. prof. Obrigada. Tchau, tchau.